Domingo 8 de setembro, chegamos aí na leitura 1077 dias consecutivos, transmitindo a leitura do guia do estudo da Palavra de Deus. Você que já nos acompanha aí, nosso muito obrigado pelas vossas intercessões, obrigado aí pelos seus recadinhos, pelas vossas participações, que nos estimulam aí a continuar permanecendo, E você que chegou agora, ainda não é inscrito no canal ou já nos acompanha e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, Ative as notificações, curta, compartilhe, Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, nos ajude aí a transmitir o Evangelho do Reino Eterno. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre do ano sobre o Evangelho segundo escreveu Marcos, e o título de hoje, Inesquecível. O que será que é inesquecível na história de hoje, Qual é a relação entre as duas histórias relatadas em Marcos capítulo 14, do verso 1 ao verso 11? Bom, aqui fala, da história da mulher que ungiu, sua cabeça com perfume precioso. Ungiu quem? Vamos ver. E também fala aí sobre Judas, Então, vamos discorrer o texto aqui para entendermos um pouquinho melhor. Faltavam 2 dias para a Páscoa, Primeiro versículo de Marcos capítulo 14. Essa reunião pode ter ocorrido entre terça e quarta-feira daquela semana. Os líderes também, os líderes tinham um plano e um cronograma, eles eram organizados. Só precisavam de um meio para atingir esse objetivo. E esse meio seria surpreendente. A história da conspiração contra Jesus está ligada à história de uma mulher que unge sua cabeça com um perfume precioso. 2 personagens paralelos realizam ações opostas, exibindo um contraste irônico. Marcos não revela o nome da mulher. Sua dádiva a Jesus contrasta com a artimanha de Judas ao trair o Senhor. Judas é mencionado como um dos 12, O valor do presente dela é mencionado. O preço dele é apenas uma promessa de dinheiro. Nenhuma razão é dada para a mulher ter feito isso, mas os convidados do jantar ficaram horrorizados com o que consideraram o desperdício de quase um ano de salário ao derramar o perfume sobre Jesus. Isso aqui foi uma adoração extravagante, amados? Uma adoração extravagante, 1 ano de salário, E veja que não aparece o nome dessa mulher. E ela deixou um legado para toda a vida, para todos, em todos os lugares do mundo. Com apenas uma única atitude, ela deixou um legado de uma adoração extravagante. E nós? Olhando para nós, nos olhando no espelho, nós temos deixado algum legado? Não herança, Herança nós deixamos para os nossos filhos, externamente, como dinheiro, como posses, mas legado nós deixamos internamente, no coração dos nossos filhos, no coração das pessoas que estão ao nosso redor. O que nós temos deixado de legado? E se nós morrêssemos agora, qual o legado nós teríamos deixado? Tá aí uma meditação para nós nesse dia, amados? O Senhor, porém, a defendeu, dizendo que o ato dela seria incluído na pregação do Evangelho em todo o mundo, em memória dela. Seria algo inesquecível. Assim é o legado. Os 4 evangelhos contam essa história de uma forma ou de outra, provavelmente por causa das palavras de Jesus em memória de seu feito. A traição de Judas também foi inesquecível. Marcos dá a entender que a motivação dele foi a ganância. O Evangelho de João deixa isso explícito. Será que nós estamos deixando o legado de Judas? De traição? De trair os planos de Deus? O Evangelho de Cristo, o qual nós fomos chamados? A você que é líder, será que você está na liderança realmente para deixar um legado no coração dos irmãos?
Ou será que você está na liderança, em alguma liderança, em algum cargo, em algum ministério da igreja, por ganância? Mais uma questão aí para nós meditarmos. Marcos faz um trocadilho com a palavra bom para ilustrar que duas motivações ou tramas diferentes estavam em jogo nessas histórias, né? Em Marcos 14,6, Jesus chamou a ação da mulher de boa, kalon em grego, que também pode ser traduzido como bela. Depois ele disse que sempre podemos fazer o bem para os pobres, Marcos capítulo 14, verso 7, e chamou a ação da mulher de parte do evangelho, que significa boas novas, Marcos 14, verso 9. Por último, em Marcos 14, verso 11, Judas procurou uma boa ocasião para trair Jesus. Será que estamos procurando uma boa ocasião para nos beneficiarmos com o evangelho de Cristo, amados? Meu Rei da Glória, que lição profunda essa de hoje. Esse jogo de palavras indica que a conspiração humana para destruir o Messias se tornaria parte da história do Evangelho, porque estava cumprindo a vontade de Deus ao dar seu Filho para a salvação da humanidade. Como Romanos 8:28 ajuda a explicar esses acontecimentos? Bom, parafraseando ou não, diz em Romanos 8:28 que todas as coisas, algumas versões dizem assim, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, segundo o seu chamado. Então, como isso como Romanos 8:28 ajuda, né? Ou esse texto ajuda a explicar esses acontecimentos? Bom, o objetivo de Deus é o bem de todos, né? Nada acontece, né, sem a permissão de Deus. Mas como assim? Nós não temos o livre-arbítrio? Temos o livre-arbítrio para escolher seguir a Cristo ou não, mas os propósitos de Deus não deixarão de se cumprir se eu e você andarmos fora do propósito. Se eu e você estivermos falando aqui, não sei porque eu puxei liderança hoje, né, falando aí de liderança, se eu e você estivermos por torpe ganância, né, para a nossa própria glória, Deus não vai deixar de cumprir os seus propósitos por causa de nós que estamos fora dos seus planos. Certamente que não. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, grandioso és Tu. Obrigado, Senhor, por nos dar essa lição no dia de hoje, novamente, né? Porque a Tua palavra se renova de dia em dia. E o meu pedido hoje, Senhor, para mim, para a minha casa, para os nossos amigos, irmãos em Cristo, nossos familiares, é que nós, Senhor, estejamos no Teu caminho, contigo, não apenas apontando o caminho, que nós possamos deixar, Senhor, as pessoas que nos estão nos cercando, um legado de bons cristãos, de bons modelos de Cristo na terra. Que nós não sejamos empecilho para a Tua obra, Senhor, mas que sejamos ferramenta para colocá-la avante aqui na terra. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos. Irmão Adilson, por que o irmão diz abraço aos nossos amiguinhos? Porque nós temos aqui em casa 6 filhos e os pequenos falaram: pai, só abraço para os amigos, dá abraço para os amiguinhos também. Então, se você não conhecia o fato, é por isso, tá bom? Deus vos abençoe, um ótimo dia.